TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós vamos conhecer a Fundação Pontifícia ACN. Nosso convidado que estará conosco no próximo bloco é o Frei Carmelita Frei Rogério Lima, que é assistente eclesiástico da ACN aqui no Brasil. Nesse início de programa Só o Amor Constrói, lembrando que você é convidado a participar conosco. O nosso telefone é o 67-3349-2358, o nosso WhatsApp, a qual você pode nos mandar uma mensagem, nos falando como está chegando o nosso programa até você, é o 679-9347-0532. Vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus, escolhida para a nossa meditação no dia de hoje, escolhida para início de programa, que está em Lucas, capítulo 15, começando no versículo 8, vai até o versículo 9. Ressalta o título A Moeda Perdida. Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, será que não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrar a moeda? Quando a encontra, reúne as vizinhas para dizer: alegre-se comigo, eu encontrei a moeda que tinha perdido. E eu lhe declaro, os anjos de Deus sentem a mesma alegria por um só pecador que se converte. Neste pequeno trecho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, ressalta esta importância de ir ao encontro do que está perdido. Aqui nessa parábola, ressalta que a moeda foi perdida, mas nós podemos nos perguntar, o que nós perdemos na caminhada na busca da santidade, na caminhada na busca de viver o santo Evangelho de Nosso Senhor, o que nós deixamos para trás? Às vezes nós deixamos coisas para trás que são essenciais em nossas vidas e nós precisamos voltar, ir ao encontro e procurar o que perdemos. E quando encontrarmos, fazer uma grande festa. Assim também são com as pessoas que ainda não conhecem a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, você, ou seja, todos nós somos convidados a ir ao encontro dessas pessoas e assim levar o conhecimento dessas pessoas a Jesus Cristo, com que essas pessoas conheçam nosso Senhor Jesus Cristo, que essas pessoas, conhecendo Jesus Cristo, possam, assim como eu e você, fazer o propósito de viver o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim um dia alcancemos a santidade. Foi assim que Francisco de Assis faz, quando vai ao encontro do leproso e apresenta ao leproso um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Assim também, quando ele vai ao encontro das pessoas que o procuravam e pediam oração. Assim também faz a mesma coisa São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe, seguindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, toma a decisão de cuidar daqueles a qual Jesus coloca em sua vida. No nosso cenário de hoje, do programa de hoje, vocês vão ver que tem algumas novidades. Nós temos alguns pontos a ser destacados. São Maximiliano Maria Kolbe, como de costume, nós temos as coroas, nós temos a rosa branca, simbolizando a pureza, mas também temos a rosa vermelha, que simboliza o martírio. E as rosas a qual cada momento a qual tiver mais
a ajuda de vocês a manter essa obra que nós precisamos, da ajuda de vocês a manter esta obra que se inicia no coração de Deus, mas toma forma por meio de São Maximiliano Maria Kolbe, e ela só se mantém pela ajuda de cada um. Nós vamos colocando mais rosas e assim possamos no final celebrar o mês de agosto, que é o mês de São Maximiliano Maria Kolbe. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nesta imagem de São Maximiliano Maria Kolbe. Seu lado direito, está o hábito. Do lado esquerdo está a roupa que era usada quando São Maximiliano Maria Kolbe foi para o centro, ali onde era o local onde eles colocavam o prisioneiro na época que São Maximiliano foi preso. E assim São Maximiliano ele tomou uma decisão de doar a sua vida pelaquela ovelha perdida, que não conhecia Jesus, que ia ser, até certo ponto podemos dizer, sacrificada, né? E São Maximiliano toma o lugar, apresentando não só para aquela pessoa a qual ele vai para o lugar dela, mas para todos que estavam lá, e até hoje a gente reflete sobre isso como estamos fazendo agora. São Maximiliano doa a sua vida pelo irmão, ou seja, São Maximiliano faz uma festa porque encontrou a ovelha perdida. Que nós possamos também nos inspirar em São Maximiliano para ir ao encontro de tantas ovelhas que ainda não conhecem o amor de Nosso Senhor. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e na sequência nós vamos voltar com o tema de hoje, refletindo um pouquinho, e o Frei Rogério também, que vai nos ajudar a entender um pouquinho da nossa temática. Continue conosco. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você pode participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 67 3349 2358, ou pelo nosso WhatsApp. Nos mande uma mensagem, nos falando como está o nosso programa chegando até você. O nosso WhatsApp é o 679 9347 0532. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram da TV Imaculada. E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pela Fundação Pontifícia ACN. Conosco, para nos ajudar a entender um pouquinho melhor, está o Frei Rogério Lima, que é frade carmelita, assistente eclesiástico da ACN do Brasil. Frei, bem-vindo ao programa Só o Amor Constrói. Eu é que agradeço, sinto-me já um tanto familiarizado com o vosso serviço, e eu sou o Frei Rogério, sou frade carmelita, estou aqui no momento em nosso convento do Carmo, em Recife, ao lado da Basílica, e é com muita alegria que aceitei o convite para este bate-papo, esta conversa da tarde de hoje com todos vocês e com todos aqueles que acompanham, né, esta transmissão, este programa Só o Amor Constrói. Bem-vindo mais uma vez, Frei. Já começando o nosso bate-papo para entendermos um pouquinho sobre a ACN, o senhor poderia nos falar, para o pessoal de casa entender melhor, o que é a ACN e como ela surgiu? A ACN, a sigla, é uma sigla de uma palavra que hoje é uma palavra em inglês para poder unificar todos os diversos serviços. A ACN significa Aid to the Church in Need, ou seja, ajuda a igreja em necessidade. Mas é importante a gente um pouquinho acompanhar como foi até chegar a esta expressão. A ACN surge no final da Segunda Guerra Mundial, surge em Tongerlo, na Bélgica, Europa, no coração do padre holandês Wilfried van Straten, quando ele, diante daquela situação de tanta dor e miséria que a Europa
passava, dizimada pela guerra, tantas situações de inimizade, de ódio, o padre Werenfried, tocado por Deus, ele busca ajudar os que estavam padecendo. E o apelo de padre Werenfried tocou o coração de muitas e muitas pessoas. Aí ele percebeu que nascia uma obra de amor, um serviço de amor num território ou num chão tão marcado pela dor e pelo sofrimento. Passo a passo, à medida que esta obra tocava e atraía mais pessoas, ela também se tornou conhecida dos nossos papas. E foi com o apoio deles que a obra começou a se expandir e já não passou apenas a atender as vítimas de guerras, mas também aqueles e aquelas que sofriam por causa da vivência de sua fé. Então aí a obra ganha um endereço que é hoje o principal endereço deste serviço pontifício. Está ao lado daqueles que são perseguidos por causa da vivência de sua fé, mas também aqueles que vivem em situações de extrema necessidade. Frei Rogério, e para quem é direcionado o trabalho da ACN nos dias de hoje, também no seu início? Olhe, para que a gente possa compreender a ACN, a gente tem que entender que esta obra tem 3 pilares, não é? O primeiro, que a gente chama, é a informação. O segundo pilar, que não é menos importante do que o primeiro, a oração. E o terceiro pilar é a ajuda pastoral e material. Então, nós vivemos num mundo de grande informação, mas nem tudo é informação. Muitas e muitas vezes, uma boa informação como esta que estamos na tarde de hoje partilhando, tantas e tantas vezes, com recursos até melhores do que os nossos, é uma informação que não informa e tampouco forma, é uma desinformação. Então, a tarefa da ACN é trabalhar justamente para fazer com que uma boa comunicação, uma boa informação seja um serviço prioritário também da igreja. E esta boa informação toca o coração das pessoas, auxiliam espiritualmente as pessoas, para que as pessoas mudem a mente, mas mudem também o coração. E uma vez mudando a mente e o coração, possa também se engajar num serviço pastoral e material. A quem se destina? Primeiro, a ACN é uma obra pontifícia, ou seja, ela está sob a jurisdição da Santa Sé. Está ligada diretamente às atividades do serviço do Santo Padre. Então, nós trabalhamos e somos uma obra que apoia projetos pastorais na Igreja Católica em diversos contextos. Desde 1947, como eu falava, naquele período que o mundo foi devastado pelo sofrimento, como a gente hoje assiste a situação da Ucrânia, mas naquele período muito mais ainda. Então a Igreja, a Fundação Pontifícia está ao lado dos necessitados do mundo inteiro, principalmente os que são perseguidos pela fé. E como é que vive esta obra? Ela vive justamente da doação de inúmeros benfeitores. Nós costumamos dizer, é uma ponte de amor entre aqueles que precisam e aqueles que podem ajudar os mais necessitados. Hoje, se formos ver, o grande número de pessoas perseguidas por causa da fé se encontram no norte da África, se encontram no Oriente Médio, mas também aqui bem perto de nós, na América, em muitos dos nossos países, nós temos situações também de sofrimento por causa da vivência da fé. E, se formos colocar o outro âmbito da ACN, a igreja necessitada, nós temos
um grande contingente de apelos e de atividades que a CN pastoralmente ajuda. Frei Rogério, e quando falamos de espiritualidade, como é trabalhado a espiritualidade na ACM, como é levado a vivência da espiritualidade? Bem, é uma pergunta riquíssima e necessária, porque nós não podemos, na Igreja Católica, conceber um serviço pastoral sem uma vivência espiritual. Então, o que é que nós trabalhamos? Em muitas regiões de conflito, como eu citei já, a situação da Ucrânia, mas a situação também de calamidades, como é o Haiti e outras situações do mundo, como a permanente guerra da Síria, do Iraque. Então, nós levamos às pessoas o conforto espiritual. E o que é esse conforto espiritual? É também o apoio aos missionários, padres, irmãs, leigos e leigas, que ali estão presentes. Então, com os nossos projetos, mas acima de tudo, com a vivência da oração, eu cito agora o caso de um sacerdote brasileiro, né, que, diante da situação da Ucrânia, quando muitos saíram, ele foi ajudado, como tantos outros, para se manter ali, para que, ficando ali, pudesse também apoiar espiritualmente, humanamente, por meio da oração, por meio do conforto espiritual, por meio da transmissão dos valores da reconciliação. Esta palavra é muito nobre para o serviço da ACN, reconciliar o mundo dividido pelo ódio, dividido pela mentira, dividido pela injustiça. Então, o apoio espiritual não é por menos que está no meio entre a informação e a ajuda material e pastoral necessária. A ACM, Frei, está em quantos países atualmente? Hoje podemos dizer que nos nossos mais de 22 escritórios, ou 23 aqui, eu sempre, esse número me salta, mas estamos em mais de 130 países. Ajudamos ali com os nossos serviços, em muitos, claro, nesses países não temos escritórios, mas os escritórios atendem mais inúmeros países, né? Em torno de um escritório tem a assistência a vários países. Frei, o que seria esses escritórios? Seria uma base, um lugar para se reunir? O senhor poderia nos explicar um pouquinho, por favor? Esses escritórios que nós chamamos são centros, né, principalmente de captação de recursos. Vamos agora colocando o do Brasil aqui. Nós temos o escritório do Brasil, que está na Vila Mariana, em São Paulo. Ali nós temos um ponto de referência, onde tem também nossa equipe permanente de colaboradores, mas também temos os voluntários, e é a partir dali que nós difundimos o que é o serviço da ACN, o que é a missão da ACN. Também fazemos toda a ponte de contato com os benfeitores, que, vamos dizer, que é o maior tesouro, porque é por meio da oração dos benfeitores, por meio da ajuda material dos benfeitores e benfeitoras, que nós podemos também alcançar os inúmeros projetos que são pedidos. Então, os escritórios são o espaço organizado, né, que, além de analisar, além de detectar, de identificar, principalmente capta os recursos para que o serviço da ACN possa chegar, esse serviço de evangelização, esse serviço pastoral, essa difusão do que é esta grande obra dentro da igreja, nos contextos diferentes da igreja no mundo. Frei Rogério, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, nós voltamos na sequência ainda com o nosso bate-papo, conhecendo um pouquinho desse trabalho desenvolvido pela ACN, pelo Senhor, não só no Brasil, mas no mundo todo. E você continue conosco
sintonizado. Lembrando que você pode participar conosco por meio do nosso telefone, mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, como também nos acompanhar nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. No Facebook nós estamos com TV Imaculada Oficial, no Instagram, @TV Imaculada. Continue conosco. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que a obra da Milícia da Imaculada nasceu no coração de Deus e através de São Maximiliano Maria Kolbe tomou forma, e depois de 100 anos estamos aqui. E você faz parte desta história. Você que é um milite, você que ainda não é um milite, você pode nos ligar por meio do nosso telefone, que é o 67 3349 2358 ou 3349 1015, fazer o seu cadastro, e nós, nesse mês, a cada cadastro feito, você vai colocar uma rosa nas coroas de São Maximiliano Maria Kolbe. E você que já é um milite, mas o seu cadastro não está atualizado, ligue, atualize seu cadastro, que também irá estar colocando uma rosa na coroa de São Maximiliano Maria Kolbe. Vamos abraçar esse projeto, que é um projeto que nasce no coração de Deus. Se inicia, como eu falei, com São Maximiliano Maria Kolbe, mas todos nós somos responsáveis da continuidade desta obra. E no programa de hoje, nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre a Fundação Pontifícia ACN e o Frei Rogério, que está nos ajudando a entender um pouquinho mais. Frei Rogério, dando continuidade ao nosso bate-papo, gostaria de perguntar, aqui no Brasil, como é o trabalho desenvolvido pela ACN? Bem, como eu já falei, no Brasil nós temos o nosso escritório, que no ano passado completou 25 anos. Tivemos uma linda celebração no Santuário de Aparecida. Mas antes do escritório criado, a ACN já estava presente, principalmente na região norte do Brasil. Porque nós não podemos falar apenas de um Brasil, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Então, a região norte hoje, com suas longas distâncias e inúmeras necessidades, é uma área prioritária também da nossa presença, lembrando, em apoio a projetos. E quando a gente fala de uma obra pastoral, a gente fala que o nosso trabalho ele não pode acontecer sem o envolvimento da igreja. Por exemplo, para que um projeto da ACN seja aprovado, é preciso que tenha, não é, o conhecimento do padre, do bispo, não é? No caso dos religiosos, do superior das congregações, sejam femininas, sejam masculinas, porque é uma obra da igreja, eclesial. Ela está dentro da igreja e deve gerar comunhão com a igreja. Então, aqui no Brasil, nós temos, além da região norte do país, hoje a gente vê o grande clamor dos centros, dos grandes centros urbanos, mas também das pequenas e médias cidades. Hoje se fala tanto, Padre Frei, da interiorização da droga, não é? Então, os nossos jovens, cada vez mais, são atingidos e são vitimizados também por toda esta problemática da violência, por todo este abandono. Então, nós temos inúmeros projetos, seja na área da formação, seja na área do serviço pastoral, do apoio também para que os espaços das igrejas sejam espaços dignos para que uma evangelização aconteça. Então, é muito importante que nós, católicos, conheçamos este serviço e possamos também ajudar, porque quanto mais se ajuda, no Brasil, mais ou menos uns 250 projetos são apoiados anualmente, mas a demanda é bem maior. E quanto mais benfeitores tivermos, mais projetos poderemos também apoiar.
Frei, a ACN faz diversas ações, né, direcionadas aos nossos irmãos cristãos que são perseguidos por sua fé. Como está o cenário direcionado a essa temática? Isso ocorre aqui também no Brasil, casos de intolerância religiosa? Quando a gente fala de perseguição da fé, nós temos vários níveis de perseguição. O senhor falou uma palavra aí de intolerância. A intolerância, nós podemos perceber dentro de várias situações, né, da vivência da própria fé na realidade brasileira. Mas a perseguição, como é descrita nos dois grandes relatórios, porque também o nosso ACN elabora um estudo quase que único dentro do serviço da igreja, o estudo que é o Relatório de Liberdade Religiosa. O último foi publicado há pouco mês, ou seja, no mês de junho, onde a gente pode detectar as situações de regimes ditatoriais e dos grandes prejuízos que os grupos extremistas no mundo inteiro realizam contra, principalmente, os cristãos. Só para a gente poder pegar alguns números aqui, né? Dos 196 países que foram mapeados e indicados no relatório, 61 desses 196 países, o direito humano e a liberdade de pensamento, consciência e religião é violado. Olha, 61 dos 196. 49 países é o próprio governo, o próprio Estado que persegue, que assassina os cidadãos por motivos religiosos. Só pelo fato de você ser um cristão, você já está fora de tantas e tantos direitos que se tem como pessoa humana. E hoje quase que 4,9 bilhões de pessoas sofrem um tipo de violação grave ou gravíssima da liberdade religiosa. Em muitos países nós temos crimes graves cometidos. Temos hoje, a gente já escutou falar no Estado Islâmico, no grupo Boko Haram, na Nigéria, a China, que também hoje tem toda uma forma de perseguição à própria religião. Os cristãos muitas vezes são tratados como infiltração estrangeira, a Coreia do Norte, o norte da África. Então a ACN, dentro daquilo que nós chamamos os 130 países, nós procuramos também dar o apoio. Mas sabe o que é que eles pedem mais? Eles pedem algo que é muito importante. Não se esqueçam de rezar por nós. Por isso que domingo que vem, 6 de agosto, nós vamos ter o dia de oração pelos cristãos perseguidos. É a 9ª edição, quando mais de 100 mil cristãos foram livrados, o grande livramento de toda uma situação de expulsão e de sofrimento lá na planície de Nínive, no Iraque. Frei Rogério, como a missão da ACN, as pessoas podem ajudar? Como elas podem se tornar um voluntário? Como que funciona esta dimensão? Muito bem, a palavra é um pouquinho diferenciada aí, a gente chama de benfeitores e benfeitoras, voluntários e voluntárias. Voluntários e voluntárias para nós são aqueles que estão diretamente ligados, seja o nosso trabalho de difusão, seja o nosso trabalho de tornar a ACN conhecida. São voluntários que se agrupam em paróquias, em dioceses, em grupos e fazem com que outros conheçam. O benfeitor e benfeitora é aquele que apoia, não é, as iniciativas por meio da oração e da sua ajuda material. Quem quiser entrar em contato conosco, acesse o nosso site acn.org.br ou entre em contato conosco pelo nosso telefone 0800, né, 77 097 27, 77 099, aliás, 27, e conhece o que é a ACN, quais são os projetos que a ACN abrange, formação de padres, religiosos, catequistas, leigos, o fornecimento, eu creio que o Frei já ouviu falar na Bíblia da Criança, sim, o material litúrgico de catequese, o apoio também
para muitos padres se especializarem, o apoio à vida contemplativa. A gente pensa que não, mas os mosteiros precisam de apoio, o transporte para muitos padres que não têm como chegar às comunidades, construção e reforma de igreja, ajuda aos cristãos perseguidos por causa da fé, o suporte em realidades de situações extremistas ou mesmo de situações de graves, né, acidentes climáticos e todo o apoio para a evangelização da própria igreja. Então, são vários campos onde a ACN, com a ajuda do benfeitor e da benfeitora, chega e protege também. Frei, nós já estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo. O senhor poderia nos deixar uma mensagem de incentivo para que nós possamos, mesmo durante as dificuldades, sermos fiéis àquilo que prometemos e também uma esperança, né, para os missionários, uma palavra de esperança para os missionários que estão muitas vezes em lugares que não são compreendidos, que têm as suas dificuldades territoriais, políticas e etc. Sem dúvida, sem dúvida. Foi muito bom o Frei me colocar nessa situação final, falar de missionário, porque não só existe o missionário que está lá na China, que está na Nigéria, mas o missionário também em casa, que está nos assistindo agora. Você pode também ser um missionário, entrando em contato conosco, participando também da obra, que é a obra da igreja, é a obra de Deus. Eu gostaria muito de agradecer esta oportunidade que foi dada, de tornar esta nobre desconhecida, que é a Fundação Pontifícia ACN, conhecida. Queria convidar você para, de casa mesmo, na sua paróquia, neste próximo domingo, dia 6 de agosto, rezar pelos cristãos perseguidos, mas também, quem sabe, a partir desta entrevista, deste bate-papo tão maravilhoso, você também conhecer-nos melhor. Acesse o nosso site acn.org.br, entre em contato conosco, 0800 77 099 27, conheça o que é este trabalho, conheça que a igreja oferece uma boa formação, a igreja é o espaço de oração, mas a igreja também é o espaço do amor, onde a gente abre o coração para poder ajudar aqueles que mais precisam. Como a gente diz, a ACN é uma ponte de amor entre quem precisa e quem pode ajudar. E existem muitas pessoas que ainda hoje no mundo continuam a derramar as lágrimas de Cristo. E nós somos aqueles que, com o nosso esforço, enxugamos essas lágrimas que são derramadas. Muitíssimo obrigado. Eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de partilhar, mesmo que seja um pouco mais sintetizado, desta rica experiência que é de toda a igreja. Muito obrigado, Frei, mais uma vez, pela sua participação conosco. Já contamos com a sua participação uma próxima vez para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da ACN. E que Deus abençoe o seu trabalho, a sua evangelização e conte conosco naquilo que pudermos também tornar a nossa igreja mais amada, mais acreditada e a mensagem de Cristo mais difundida. Amém. E você de casa, continue conosco, nós voltamos na sequência com o nosso momento oracional, onde vamos rezar por todas as dificuldades enfrentadas por todos nós, como também por todas as pessoas do mundo inteiro, rezarmos pela igreja que sofre, rezarmos pelo povo de Deus. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Nos blocos anteriores tivemos a participação do Frei Rogério, que é carmelita, que nos ajudou a conhecer um pouquinho mais sobre a ACN e também nos convida a rezar por esta obra, que nós possamos nesse momento oracional rezarmos por todos que fazem parte dessa obra, os voluntários, os missionários, as pessoas que estão envolvidas de alguma forma na sua execução, como também aquelas pessoas que recebem esse gesto de carinho, de amor por meio de Jesus Cristo, por meio desta obra de caridade. Então façamos nosso momento oracional, traçando sobre nós o sinal da nossa fé.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, e como a mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés e peço, não desprezeis as minhas súplicas. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada e inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada,
Marte da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, rezemos uma Ave Maria, em especial para todos que fazem parte da ACN, tanto o pessoal que executa, como também o pessoal que recebe os benfeitos, os frutos desta obra de caridade. Rezemos também por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus nesse finalzinho de programa sobre nós, nossa casa, sobre as pessoas a qual nós rezamos por ela. Que o bom Deus nos abençoe, por intercessão da Imaculada, por intercessão de São Francisco de Assis, São Maximiliano Maria Kolbe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Quero as duas coroas, a branca e a vermelha, a santidade e o martírio. Eu quero as duas.